Embora a Trupe de Truões não seja um grupo que se dedica à pesquisa e prática do teatro de sombras, os Truões já embarcaram pontualmente nessa experiência com as sombras em 2 de seus espetáculos. O primeiro deles foi o espetáculo Simbá o Marujo, em 2008. O trabalho de investigação com as formas animadas começa a partir do teatro de objetos, da ressignificação dos objetos, especialmente dos bastões, ali no primeiro espetáculo da trilogia, que é o Alibabá. Quando a gente decide começar o processo do Simbá, a gente também inicia o nosso desejo de intercâmbio com outros grupos, trazendo grupos para ministrar oficinas aqui em Uberlândia. Então a gente convida o Giramundo para dar uma oficina ali durante o processo do Simbá. Tem algumas pessoas, artistas também da cidade, junto com a trupe, que participam dessa oficina, só que a gente estava no meio do processo do Simbá. Então a gente pôde, além de experimentar teatro de bonecos e outros elementos, a gente começou a experimentar as sombras. E aí, no meio desse processo, estava investigando, a gente percebeu a potencialidade das sombras, especialmente para uma cena, que é a cena em que a gente mais utiliza esse recurso. No espetáculo Simbá, então, a gente trabalha 3 perspectivas com a sombra. A primeira é a sombra como uma relação direta com a cenografia, com o espaço cênico. Então a gente tem uma cena, por exemplo, em que a ilha se afasta, em que uma cobra passa no fundo do cenário. Então é uma relação direta sombra e ambientação. A segunda é a maior cena, eu acho, em que a gente efetivamente começa a investigar, a trabalhar o que a gente experimentou com o Giramundo, que é uma cena que tem 2 narradores. É a cena em que o Simbá explora uma ilha, e a gente tem música, a narração, e a gente vai explorando a sombra em diversas perspectivas, a partir de alguns anteparos, uns coloridos e outros opacos. Não sei, antes fala várias vezes cuecas. Não, eu não vou lavar as cuecas, capitão, eu não posso. Oh, então você será jogado aos tubarões. Simbá seguiu sozinho ao longo de um riacho de águas límpidas. Mas a gente tem um terceiro elemento, uma terceira forma de utilização das sombras, que é o corpo projetado, que é quando o Simbá é enterrado vivo e depois ele consegue escapar, enfim. Esse terceiro elemento nos inspirou para a próxima etapa, que é o trabalho de sombras no Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Yeshua, Yeshua, Oxalá. Yeshua, Yeshua, Oxalá. Yeshua. Nesse espetáculo, que é o terceiro espetáculo da trilogia, o Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, é um espetáculo que é todo branco, a cenografia e o figurino é todo branco, então a sombra e a projeção de luzes ocupam um espaço muito importante na própria estrutura do espetáculo. A gente teve essa oficina com Lumbra também, com artistas convidados de Uberlândia participando, e a gente explorou muito a projeção do corpo, das atrizes e dos atores, movimentação e etc. E a gente tem 2 cenas chaves que tem como foco a princesa Badru Budur, que é uma cena de deslocamento, em que a gente constrói um equipamento que permite que a gente tenha a princesa andando pelo palco em sombra, e uma segunda cena, que é uma cena de encantamento, que é o momento, a gente, de uma certa forma, simboliza um momento de transição de Aladim de menino para adolescente, quando ele vê uma cena em sombras, com muitas luzes, uma ideia quase de caleidoscópio, em que ele vê o banho da princesa, que também é todo que acontece em sombra atrás ali do cenário. É um momento que a gente busca uma explosão de cores num cenário todo branco. Então a ideia da sombra é também um momento de um grande encantamento. A Trupe de Truões trabalhou eventualmente com o teatro de sombras,
incluindo cenas em algumas de suas montagens, além de utilizar da técnica em suas práticas pedagógicas. Mas se você se interessou e quer conhecer grupos que dedicam prioritariamente suas encenações ao teatro de sombras, visite as páginas e redes sociais da Companhia Lumbra e da Companhia Lumiato. Tenho certeza que você vai se encantar com o trabalho realizado por esses grupos. Mas se liga no próximo episódio, porque nós vamos revelar os bastidores do teatro de sombras e mostrar como uma sombra é produzida. Até lá!